Sexto dia da nossa novena de Pentecostes, quarta-feira, 24 de maio, nós estamos juntos, estamos pedindo esse Espírito Santo. Ele vem vindo, vem se manifestando, nós estamos aprendendo sobre ele como água, como fogo, como amor, como unção espiritual e hoje como dons e carismas. É isso que nós vamos aprender. Padre, ninguém realmente ama aquilo que não conhece, né? Exato. Nós somos o que amamos, mas não podemos amar o que não conhecemos. Então é isso. Por isso que vai crescendo, né? Esse amor pelas coisas de Deus também é dom do Espírito Santo, né? Crescer com amor para as coisas de Deus e pelas coisas de Deus. Isso é importante porque é esse amor pelas coisas de Deus que vai fazendo a gente fazer escolhas diferentes na nossa vida, né? Justamente. E acho que o tempo da novena de Pentecostes em especial é um tempo privilegiado para esse discernimento, né? Para essa opção pelo que é de Deus. Porque, claro que a gente tem, sim, toda novena é um tempo especial de graças, a gente sabe disso. São aqueles 9 dias de oração consecutiva em que a gente se dedica a meditar ou a refletir sobre a vida ou determinado aspecto de um santo, da espiritualidade, coisa e tal. Mas a novena de Pentecostes é a mãe de todas as novenas. E ela começou, primeiro, porque o próprio Jesus pediu. Quando ele subiu ao céu, disse para os apóstolos: não se afastem de Jerusalém, enquanto eu não enviar, de junto do Pai o Espírito. Então, enquanto vocês não forem batizados no Espírito, não saiam de Jerusalém. Então, Jesus subiu ao céu 40 dias depois da Páscoa. No 50º dia depois da Páscoa veio o Espírito. Então, ali, entre a Ascensão e Pentecostes, existe um espaço de tempo de 9 dias. Né? E o próprio Jesus pediu que os apóstolos ficassem ali. Então, a primeira razão pela qual a novena de Pentecostes é tão importante é porque foi o próprio Jesus que pediu. E a segunda razão é porque quem foi que realizou pela primeira vez essa novena? Os apóstolos e Nossa Senhora. Então, a primeira novena que existiu na vida da igreja foi rezada nada mais, nada menos que por Nossa Senhora e os apóstolos reunidos no cenáculo. Então ela é a mãe de todas as novenas. Se cada novena que a gente faz já é um tempo especial de graças, com muito mais razão, a novena de Pentecostes é esse tempo privilegiado em que a gente pode se abrir para as coisas de Deus, né, como a Sandra dizia, e fazer escolhas a partir daquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, se a gente realmente aproveita esse tempo, ele será um tempo muito fecundo. É um tempo curto, se a gente compara com a Quaresma, por exemplo, mas é um tempo profundamente intenso. Né? O céu realmente se abre aí nessa oportunidade que o Senhor nos concede mais um ano de pedir uma nova efusão do seu Santo Espírito. E que maravilhoso, você, nós aqui, estamos fazendo parte desse tempo. E mais gente ainda, porque a gente sabe que tem pessoas, né, que com a graça de Deus, e é isso mesmo, né, não só está fazendo a novena, não só está no grupo Corações Ardentes, como está até criando grupo, olha que bonito, né? Multiplicando isso, mas de uma forma não assim solta, de uma forma comprometida, criando um grupo para que esse outro grupo também possa rezar. Padre, é só Espírito Santo, né, gente? Nós recebemos uma partilha, né, que dizia justamente isso. Olha, o vídeo está ajudando muito, a gente está refletindo, está rezando, e a partir disso, dessa ideia, dessa iniciativa aí da comunidade, então eu também criei um grupo e coloquei algumas pessoas que eu acredito que faria bem para elas ouvir aquilo, rezar aquilo. Então, quer dizer, a gente não tem ideia do alcance, né, que essa iniciativa tomou. E graças a Deus, que bom, a ideia era essa mesmo. Quanto mais pessoas puderem chegar aqui conosco, a gente fica muito feliz. Mas quanto mais isso se multiplica, além do nosso grupo, além do canal do YouTube, bendito seja Deus. É para a honra e glória dele. Então, desde o início, a proposta era essa mesmo. Então, é a ação do Espírito Santo, né? Exato. Que suscita aqui no nosso coração algumas coisas, como a novena, como os temas, enfim, e que cai no coração do outro, que suscita o outro. É a ação, é o vento do Espírito, né, que vai soprando. E eu quero aproveitar, Padre, para a gente já entrar no tema, eu quero aproveitar aqui, agradecer de forma particular os benfeitores do Caminho Seguro. Sim. Porque são as pessoas que são benfeitoras, que colaboram com a comunidade, que tornam possível isso aqui, né?
É claro que o Espírito vai agindo, mas são eles que contribuem ali. Sei, também quero agradecer, porque tem muita gente do grupo Corações Ardentes, que fez o retiro quaresmal com a gente, e que já se tornou benfeitor, ou que já fez uma doação, né, algo assim, com uma demonstração de gratidão, né, pelo trabalho realizado, pelos frutos recebidos não só na vida pessoal, mas porque a gente percebe que os frutos vão se multiplicando. Então, olha, se você que é aqui do grupo, se você é um benfeitor do Caminho Seguro, eu quero dizer para você, muito obrigado, né? Aquela sua contribuição que talvez para você pode parecer muito pouco, não é. É aquilo, parece que o nosso grupo é tão pouco, né? E olha a expansão que tem. A doação é a mesma coisa. Pode parecer pouco, mas não é, porque vai realizando todo esse trabalho que assim não tem dimensão, né? Exatamente. Como que é importante essa participação, né? Quem ajuda na evangelização tem méritos de evangelizador. Isso. Então saiba, você que colabora, que faz a sua doação mensalmente ou esporadicamente, uma doação espontânea, né? Não importa o valor, mas isso reverte em trabalho de evangelização. Porque vocês, os que vieram aqui, né, tiveram a oportunidade de conhecer conosco aí no final do Retiro Quaresmal, viram que existe uma estrutura para ser mantida, existe uma estrutura de pessoas, né, para que esse conteúdo chegue até você bem editado, né, bem preparado. Quer dizer, não somos só a Sandra e eu. A gente faz a nossa parte aqui na frente da câmera, mas podemos dizer, né, por trás dela tem muito mais gente envolvida. Então tudo isso demanda custos, né? Demanda trabalho, esforço. Então é muita gente envolvida e você que está aí agora assistindo o resultado de tudo isso, né? Você é parte disso, sobretudo com a sua colaboração financeira, né? Com a sua doação. Isso é méritos de evangelizador. Nós evangelizamos aqui com a palavra e a imagem, mas você evangeliza também quando compartilha, quando cria um grupo e envia esse vídeo lá. Você, quando fala do trabalho realizado pela comunidade, trabalho social, trabalho de evangelização, trabalho de comunicação, você está evangelizando. Então isso é realmente um motivo para nós agradecermos. Essa reciprocidade que foi se criando entre nós, pelo que nós vamos oferecendo daquilo que a gente pode, daquilo que Deus nos deu, mas também pelo que você vai nos dando de retorno, um feedback, um testemunho, uma mensagem, enfim, é recíproco, né? Isso que é bonito na humanidade. Sem ninguém pedir nada, existe esse desejo de retribuição, né? Não é uma cobrança, né? É por isso que é tão valioso, porque é gratuito. É uma reciprocidade gratuita. Brota do coração, né? Exato, exatamente. Então, realmente, oportunamente, né, aqui já quase na reta final da nossa novena, vale mesmo esse muito obrigado, né, da nossa parte para com vocês que estão conosco tão fielmente aí, nos suportando já há tanto tempo, né? Mas que bom. Tá bom. Vamos lá então hoje, né, nesse 6º dia, o padre vai falar sobre o Espírito Santo, que é dons, e o Espírito Santo que é carismas. E o que significa isso, padre? Quando a gente reza a coroa do Espírito Santo aqui nos dias da novena, a gente já está pedindo os dons. Então são 7 dons, né, conhecidos. O número 7, tão simbólico, tão significativo, é o número da totalidade. É o número da perfeição, né? São 7 dias da semana, são 7 sacramentos, são 7 os dons do Espírito Santo. Então, quando a gente diz que o Espírito Santo é septiforme nos seus dons, né? O Veni Creator, aquele hino ao Espírito Santo, ele diz isso, o Espírito é septiforme, ou seja, ele tem 7 formas de manifestar os seus dons. E os dons, qual que é a diferença então entre dons e carismas? Porque o Espírito ele é também carismático, né? Existem muito mais do que 7 dons, a gente sabe, o Espírito dá os dons para quem quer e como quer. Mas aqui existe uma diferença, entre aspas, clássica, para a gente entender o que é dom, o que é carisma. O dom, ele é dado a todos. A todos. Todos nós que fomos batizados recebemos o Espírito Santo na plenitude dos seus dons. Então ele é dado a uma pessoa, os dons são dados a uma pessoa para a santificação dela. Enquanto que os carismas, eles não são dados todos do mesmo modo para todo mundo. Então a Sandra tem carismas que eu não tenho. Eu tenho carismas que a Sandra não tem, né? E assim você entende o que é o carisma. O carisma vem do Espírito Santo? Sim. Mas ele não os dá todos para todo mundo.
distribui conforme quer e para a edificação do corpo. Então eu recebo o dom do Espírito Santo, e aí todos nós que fomos batizados recebemos igualmente esses dons, né? Ninguém pode se dizer assim, eu não recebi dom nenhum. Tem, claro que tem. A graça foi infusa. Se você foi batizado, o Espírito Santo já derramou sobre você os seus dons, que são todos santificantes. Você recebeu os dons para a sua santificação. Agora, se você tem um carisma especial, e aqui o carisma pode ser o quê? A profecia, o carisma da oração em línguas, da interpretação das línguas, o carisma dos milagres, o carisma da... Acho que eu falei da profecia já, né? Das curas. Das curas. Uhum. Então, são esses carismas, não é todo mundo que tem o dom de cura. Então, se a pessoa recebeu esse carisma específico, ela não recebeu para si mesma, ela recebeu para colocar a serviço. É para o bem do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, de novo, voltando só para a ideia ficar bem fixa. Eu recebo um dom para a minha santificação. Eu recebo um carisma para colocá-lo a serviço. Os dons, classicamente, são 7. Aqueles que a gente está pedindo todo dia aqui. Os carismas são infinitos. O Espírito sopra onde quer e distribui os dons e carismas como quer para quem quer. E se Ele distribui, não é para você se vangloriar disso. Eu tenho o dom das línguas, né? Não, já errou. Já estragou o que era para ser um presente. Então você recebe para colocar a serviço e fazer o outro crescer. O dom você recebe para crescer, você se santificar. O carisma você recebe para ajudar o outro a crescer. Acho que essa definição mais clara, né, mais simples, dá para entender o que sejam os dons e os carismas. Mas não tem problema se a gente acaba... Não é tão fácil assim de explicar e de entender. Na linguagem, se a gente fala, tal pessoa tem um dom especial, a gente sabe o que é um carisma, mas a gente já entendeu, não tem problema, né? Só para não criar confusão na linguagem. Mas tem o específico, né? O dom e o carisma. E aí isso revela para nós aquilo que a gente encontra na própria Sagrada Escritura, que o Espírito Santo tem 2 formas de agir em nossa vida. Aquilo que a gente chama de forma santificadora e aquilo que a gente chama de forma carismática. Qual é a diferença entre elas? Vamos pegar 2 textos bíblicos para tentar explicar. Lá no Antigo Testamento, acho que é a profecia de Ezequiel, quando ele diz assim: tirarei do vosso peito o vosso coração de pedra e no lugar colocarei um novo coração de carne. Soprarei o meu espírito e a transformação acontecerá, né, a partir de dentro. Essa é a imagem bíblica mais forte para falar da ação santificadora. O Espírito é derramado sobre nós e vai nos mudando a partir de dentro. Vai tirando de nós esse coração de pedra, né? Vai fazendo pulsar um coração de carne. É um Espírito novo que nos transforma. Essa é a ação santificadora do Espírito Santo. Lembra da imagem do fogo? O Espírito é fogo por quê? Porque o fogo, tudo que ele toca, ele transforma em fogo também. Se eu encostar esse livro aqui numa chama, ele deixa de ser livro e vira fogo. O Espírito é fogo por causa disso, porque ele santifica o que ele toca. Deixa eu ver, depois eu vejo se eu acho aqui, tem uma oração que vai dizendo isso. Espírito é santo porque ele me santifica. Se ele toca, ele transforma nele mesmo. É o que o fogo faz, é o que o fogo faz com as coisas. Essa é a ação santificadora. Existe um texto bíblico que fala da ação carismática. Está lá na carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, se não me engano, capítulo 12. Quando ele fala da multiplicidade de dons. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, mas vários são os dons que o Espírito distribui, né? Os carismas que o Espírito distribui. Então essa multiplicidade de carismas, de dons que o Espírito possui, é que faz da sua ação carismática. Por que ação carismática? Porque ele pertence só à renovação carismática? Não. Porque ele é o doador de todos os dons, de todos os carismas. Nós somos só aqueles que recebem os dons e os carismas. O Espírito é quem distribui. Então é isso, ação santificadora. Ele vem a nós e nos muda. Ação carismática, ele vem a nós para que nós mudemos as pessoas. Nós somos apenas um canal da graça do Espírito Santo. Então essa é um pouco aí a diferença, né? Do modo de agir do Espírito Santo. Então por hoje esse é o nosso tema, dons e carismas. Isso, então vamos rezar, né?
Vamos rezar pedindo que esses dons que já estão em nós, para nossa santificação, para que eles comecem a agir mais e mais e mais, para que a gente possa ir sendo santificado, transformado, né? Para que esse nosso processo de conversão, que começou, não sei, um dia, há muito tempo ou há pouco tempo, para que ele possa ser constante, né? E para que ele possa, quem sabe, também dar uma acelerada, né, nessa novena de Pentecostes, para que depois também a gente possa então se abrir a esses carismas, que são os dons de serviço, né? As novas comunidades é esse transbordar desse batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque a gente recebe tanto esse Espírito Santo e quer tanto que os outros também recebam ou faz experiência com Jesus, e quer tanto que o outro faz, que começa a vir, né, as criatividades para a gente evangelizar, entre aspas, né, e fazer com que outras pessoas tenham exatamente isso que aconteceu com aquela partilha, né, aquela pessoa que partilhou com o Senhor, ela recebeu o vídeo, mas não pode ficar só para mim. É precioso demais, está sendo bom demais para mim, eu quero partilhar, né? Então eu vou ali, de alguma forma eu vou levar tudo isso adiante. Então vamos rezar hoje, pedindo os dons, mas pedindo os carismas, porque apesar de o Espírito Santo distribuir aqui, ali e ali, é para todo mundo. Carisma não é só para alguém, é para todo mundo também, né, Sim. Padre? E eles são, entre aspas, temporários, né? O Espírito suscita os carismas conforme a necessidade. Também. Então, às vezes, tal pessoa tem tal carisma naquela ocasião, porque ali foi preciso. Então, essa, né, é a liberdade do Espírito Santo de agir em nosso favor, em favor de toda a igreja, mas dessa forma. E a oração que eu queria mencionar é essa aqui, respira em mim, Espírito Santo, para que eu pense o que é santo. Impele-me, Espírito Santo, para que eu faça o que é santo. Atrai-me, Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalece-me, Espírito Santo, para que eu guarde o que é santo. E guarda-me, Espírito Santo, para que eu jamais me perca da santidade. Bonito isso. É esse o nosso pedido hoje. Tá tudo aí, tudo que a gente precisa pedir hoje, nesse dia da novena de Pentecostes, sobre esse tema, dons e carismas, tá nessa oração tão pequena, mas tão direta e profunda, né? Sim. Então é isso que nós vamos rezar agora, né, através da coroa do Divino Espírito Santo, que nós temos rezado todos esses dias. E aí você pode também, é claro, né, pensar aí nas pessoas que você está rezando, nas situações, né, aonde você está precisando aí dessa luz do Espírito Santo, né, dessa força do Espírito Santo, apresentando tudo. E aí nós vamos rezando então. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério, vinde Espírito Santo de sabedoria, desprendei-nos das coisas da terra e infundi-nos o amor e gosto pelas coisas do céu. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei
enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Segundo mistério. Vinde, Espírito de entendimento. Iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade e enriquecei-a de puros e santos pensamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. No terceiro mistério, rezemos: vinde, Espírito de bom conselho, fazei-nos dóceis às vossas santas inspirações e guiai-nos no caminho da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Quarto mistério. Nós pedimos: vinde, Espírito de fortaleza. Dai-nos força, constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos, espirituais e corporais. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Quinto mistério, peçamos: vinde, Espírito de ciência, sede o mestre de nossas almas e ajudai-nos a praticar os vossos santos ensinamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Nós vamos agora rezar e pedir nesse sexto mistério: vinde, Espírito de piedade, vinde morar em nossos corações, tomai conta deles e santificai todos os seus afetos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Sétimo e último mistério desta coroa do Divino Espírito Santo, rezemos. Vinde, Espírito do santo temor de Deus, reinai em nossa vontade e fazei que estejamos sempre dispostos a antes sofrer e morrer que vos ofender. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Nós vamos concluindo rezando a oração de Nossa Senhora de Pentecostes. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na infusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Padre, nós vamos rezando, vamos caminhando, esse Espírito Santo vai agindo, vai trabalhando em nós, vai nos dando essa abertura do coração de não querer só dons de santificação, não, de arregaçar as mangas e trabalhar, colocar aqueles dons que a gente já tem, também dons naturais a serviço, o Espírito Santo conforme a necessidade da onde a gente está, dá os carismas e assim a gente vai seguindo. E assim a igreja caminha há 2000 anos. Né? Que bonito. O que sustenta a igreja nessa história toda é o Espírito Santo, ele é a alma da igreja, né? Então não fazemos por nós, por nossas forças, nossas capacidades, tudo isso é colocado à disposição de Deus para que ele haja através de nós. Então se a igreja caminha 2000 anos, é por ação do Espírito Santo, porque ele a sustenta, né?
na igreja como um todo, mas cada um de nós em particular. Aqueles momentos difíceis em que a gente de vez em quando enfrenta uma ou outra situação complicada, a gente até para e pensa, nossa, eu não sei como que eu passei por aquilo, sabe? Foi o Espírito Santo que te sustentou. Naquela hora ele te deu o carisma da paciência, ele te deu o dom de suportar o sofrimento. Então o Espírito Santo é ele a razão, né, de nós estarmos aqui. E que, quem sabe, se um dos frutos dessa novena de Pentecostes são as pessoas se oferecerem lá na igreja, bater lá na porta do padre, padre, eu estou aqui. O que o senhor precisa? Fala que o que o senhor precisar, eu faço. Claro que tem coisa que a gente tem mais habilidade, vai fazer rápido. Tem coisa que a gente tem menos habilidade, faz um pouco mais devagar, não tão perfeito assim. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é servir. Então, bate na porta lá da casa do seu padre, fala, padre, estou aqui, fiz a novena de Pentecostes e agora eu vou aqui trabalhar para a igreja, tá bom? Quem sabe, né, padre? Pois é, tantas pessoas com a voz aí, pode ajudar na proclamação da palavra como membro da liturgia, ou que sabe tocar algum instrumento. Às vezes nossas comunidades têm tanta falta de pessoas habilidosas, né, que sejam músicos. É um dom, é um carisma, é um talento, foi dado por Deus. Você desenvolveu certamente, mas é dado por Deus. Coloque a serviço, né? Espaço, trabalho não falta para nós colocarmos os nossos dons e carismas a serviço do reino. Que bom, que esse seja mais um dos grandes frutos que nós vamos colhendo. Bom, amanhã a gente está aqui de novo. Se Deus quiser. E eu espero que você também, né? Nós esperamos e quem sabe pode chegar mais gente. Não tem importância que amanhã já é o 7º dia, não. Tem muito tempo para a gente rezar. E amanhã nós vamos refletir sobre o Espírito Santo, a paz. Quem está precisando de paz, levanta a mão. Quem não, né? Quem nunca? Então amanhã é o Espírito Santo, a paz, é isso? Exatamente. E aí fica o convite para você estar conosco no grupo Corações Ardentes. Tudo bem que talvez você receba o vídeo através de outra pessoa, não tem problema, a ideia é essa mesmo. Mas lá no grupo você recebe, por exemplo, o PDF daquela oração que eu rezei no início. Então aquilo é exclusivo, né, para quem está mais perto de nós. Então aqui no link, né, na descrição desse vídeo, melhor dizendo, tem o link de acesso para o grupo Corações Ardentes. Lá você participa não só da novena de Pentecostes, mas de outras iniciativas, de outros momentos de oração. Fica o convite, vem ser membro conosco, Corações Ardentes. Vamos pedir a benção de Deus para esse dia da novena, para que nós possamos reviver, né, com esses dons do Espírito, mas também nos abrindo aos carismas. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Até amanhã, se Deus quiser. Até. Vem, Espírito Santo, me ajuda a prosseguir.